Eu levei 3 anos pra ficar tão forte assim. Faça 100 abdominais, faça 100 flexões e 100 agachamentos. E depois corra 10 quilômetros. Faça isso todo santo dia. No começo, vai desejar a morte. Mas nunca use ar-condicionado no verão ou aquecedor no inverno. Isso vai fortalecer a sua mente. Mesmo quando os meus braços faziam barulhos estranhos, eu continuava fazendo flexões. 1 ano e meio depois, eu comecei a notar uma diferença. Eu tava careca e eu tinha ficado mais forte. Hoje eu estou extremamente feliz porque eu vou poder falar com vocês da área que eu mais gosto e provavelmente a área que eu vou especializar, que é medicina do esporte e endocrinologia. E nada melhor do que começar o primeiro vídeo desse tema falando de um dos carecas mais berés que existem na ficção. Mas será por que o Saitama ficou careca seguindo esse regime de treinamento? Vem comigo que eu vou te contar. E para entender isso, você precisa entender o que são estímulos de treinamento e a classificação diferente que existe de cada um. E vamos começar falando o que é um overreaching funcional. Basicamente é um estresse metabólico que você submete o seu corpo depois de um estímulo físico, como por exemplo ir na academia. Depois desse estresse, a sua performance cai, que é na hora que você está dolorido por causa da musculação ou do treinamento que você fez. E por isso você está com menos performance do que você estava anteriormente. Só que depois de um tempo adequado de recuperação, o seu músculo fica mais forte do que ele estava e você recupera a sua função e fica até mais forte do que você estava antes, ganhando um novo nível de performance do que você estava antes de começar a treinar. Mas o overreaching ele começa a ficar preocupante na hora que seu corpo não consegue se recuperar desse estímulo estressor que você deu. Aí você entra em outra classificação de overreaching, que é o overreaching não funcional. No overreaching não funcional, você não consegue se recuperar do estímulo estressor e submetendo o seu corpo a sucessivos estímulos estressores, a sua performance vai caindo cada vez mais. A cada treino, você se sente mais cansado e consegue performar pior do que você estava na linha basal. E agora eu vou te dar uma chance. O Saitama era completamente sedentário e do mais absoluto nada começou a fazer 100 abdominais, 100 flexões, 100 agachamentos e 10 quilômetros de corrida todo santo dia, com essa cara aqui e mal conseguindo se recuperar. Você acha que o overreaching dele foi funcional ou disfuncional? Só que sustentar um overreaching não funcional pode ser completamente prejudicial para o seu corpo. Por quê? A sustentação de um overreaching não funcional por semanas ou até mesmo meses faz você ter um problema metabólico gigantesco que é muito bem conhecido por atletas, que é o overtraining. Um overtraining nada mais é do que a queda sucessiva da sua performance com uma piora metabólica geral do seu corpo. E na parte fisiológica do overtraining, você pode ter queda de performance, queda de força e diminuição do peso que você aguenta levantar. E na parte bioquímica, você vai ter aumento do lactato, diminuição da testosterona e aumento do cortisol. E em relação ao Saitama, a gente tem na parte bioquímica uma coisa que foi extremamente importante para explicar o caso dele, que é o aumento do cortisol. O cortisol é um glicocorticoide geralmente associado ao estresse, e ele é produzido através de um estímulo lá do seu hipotálamo, que produz CRH, que manda a sua adenohipófise produzir ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, e ele vai lá na sua suprarrenal, que são essas glândulazinhas amarelas que você tem em cima do seu rim, e manda ele produzir mais cortisol. Então, trocando em miúdos, quando você tem um fator estressor no seu corpo, você aumenta a sua produção de cortisol para tentar compensar esse tipo de estresse. Só que o aumento sustentado do cortisol por muito tempo gera um outro problema metabólico e endocrinológico. Lá no seu hipotálamo você tem a primeira sinalização para você conseguir produzir os seus hormônios sexuais, que são estradiol e testosterona. E como é que isso acontece? Lá no seu hipotálamo você produz 2 hormônios que são quispeptina e GnRH, que ele manda a sua adenohipófise, que é essa coisa parecendo uma azeitoninha que você está vendo aqui, produzir LH e FSH. E o LH e o FSH têm várias funções importantes no nosso corpo, como por exemplo estimular a produção de testosterona e estradiol. E Shonen, eu sei que é muita letra por enquanto, mas no final eu vou traduzir e vou resumir para que você consiga entender um pouquinho melhor. E esse eixo bonitinho que você está vendo aqui para produzir testosterona e estradiol tem um problema muito grande com níveis elevados de cortisol, justamente porque o cortisol, lá no núcleo arqueado do hipotálamo, ele diminui a produção de quispeptina e GnRH. E sem esses dois, a sua adenohipófise não consegue produzir LH e FSH, vai cair o seu nível de testosterona e, por sua vez, também o seu nível de estradiol. Só que tem um problema muito importante com as quedas no nível de FSH. O FSH e o estradiol têm um papel muito importante no crescimento de pelos, porque basicamente o FSH é o hormônio folículo estimulante. Então ele vai lá no folículo do seu pelo e estimula ele a crescer. Só que lembra que eu falei que o cortisol
corta os níveis de FSH porque corta os níveis de quispeptina e GNRH? Então, resumindo tudo que eu falei, por causa do overtraining que o Saitama se submeteu, ele aumentou seus níveis de cortisol, o que cortou os hormônios que fazem o cabelo dele crescer. Então, esse overtraining sustentado por ele querer romper os seus limites foi o responsável direto por justamente ele não ter mais hormônios que estimulem o cabelo dele a crescer. E aqui vale um aviso, Shonen. É muito mais provável que se você tentar fazer o treinamento do Saitama, você vai ter perda de massa muscular e queda de performance, além de queda de cabelo, do que necessariamente ficar com uma força absurda igual ele ficou. Você pode até fazer o mesmo treino que ele para ficar igual. Talvez você fique igual, só na aparência, não na força. E se você gostou de ver esse vídeo, não esquece de dar um like aqui para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para você. E se você gostou de ver ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.